mais que bebam da mesma fonte de posse de bola, ocupação do campo adversário, pressão alta, hoje o Botafogo de Arthur Jorge e o Atlético Mineiro de Gabriel Milito são times bem diferentes. E isso fica claríssimo quando a gente olha para o retrospecto recente de jogos. Contra Cuiabá, Atlético Mineiro e Vitória, o Botafogo conseguiu ter mais de 70% de posse nos 3 jogos e finalizou mais de 81 vezes nos 3 trágicos empates. O Galo, por outro lado, por mais que ainda tenha maior média de posse de bola do campeonato, teve menos posse que seus últimos 3 adversários e somando os 3 jogos teve só 2 gols esperados. Dito isso, onde estão os espaços que cada um dos times pode aproveitar para essa final? O Botafogo, você já entendeu que é um time que busca ser protagonista independente do cenário. Foi assim durante toda a trajetória da Libertadores e convenhamos, não dá para ser protagonista de um jogo sem ter a posse de bola. E para ter constantemente essa posse, a ordem do treinador português é subir e pressionar. E aqui eu quero que fique um negócio na sua cabeça para você nunca mais esquecer. Pressionar é sempre marcar com referências individuais. Ou seja, o time sobe e cada um pega um jogador. E aí aqui vão existir 2 variações. Você pode pressionar alto com cobertura, em que geralmente um atacante vai ser responsável por marcar 2 jogadores. Em compensação, na defesa você vai ter 2 zagueiros para sempre ter uma cobertura contra um atacante. Ou você pode pressionar alto sem cobertura. E aí é realmente, cada um sobe, pega um e lá atrás fica em igualdade numérica também. E esse segundo caso é o principal exemplo do Botafogo do Arthur Jorge. Se liga nesse lance no último jogo entre os dois pelo Brasileirão. O Galo troca passes e atrai a marcação do Botafogo. E aqui a gente já viu um choque de desenhos táticos. O Galo joga com 2 volantes, que na final deve ser Fausto Vera e Alan Franco. O Botafogo por ali joga com só um jogador, geralmente o Savarino. E para equilibrar essa relação e subir a marcação sem cobertura, um dos volantes tem que subir para igualar essa equação. E nesse lance vai ser o Marlon Freitas, o camisa 17, sobe ali para se encaixar no Otávio. E é um jogo de xadrez mesmo. Se os zagueiros trocaram passes e entenderam que agora eles não estão mais numa situação de vantagem numérica com um jogador a mais, justamente porque o Botafogo subiu para igualar, vai significar que lá na frente o Botafogo também não vai estar em situação de vantagem, vai ser 2 contra 2. Daverson e Paulinho contra Barbosa e Bastos. Nesse outro lance o movimento é bem parecido. O Galo circula como quem quer atrair. A partir do momento em que o Marlon Freitas sobe para pressionar o Otávio e o Luiz Henrique salta no Júnior Alonso, é hora de alongar e procurar igualdade numérica lá na frente. Bola longa e situação que o Galo poderia ter tirado mais vantagem. E dado que os times devem repetir a forma com que eles jogaram nos últimos jogos, esse é o grande espaço pro Galo explorar. Eu imagino o Milito organizando um time para jogar mais baixo, trocando passes na defesa, induzindo, atraindo a marcação do Botafogo para assim que perceber que tá em desvantagem na defesa, é porque provavelmente vai estar numa igualdade lá na frente. E é por isso que eu acho improvável que o Deivinho comece no banco. Por mais que defensivamente ele não seja o melhor jogador, ele é o grande homem-alvo para essas bolas longas. Improvável também é você ter chegado nessa altura do vídeo e não ter deixado o like, né? Se você curtiu o vídeo assim, não é possível que você ia deixar de me dar essa moral, por favor. E claro, se inscreve aqui no canal que sempre tem conteúdo com essa mesma qualidade. Brincadeiras à parte, se liga. Contra o Bragantino no Brasileirão, uma situação muito parecida com essa mostrada. Tiro de meta, o Bragantino sobe, iguala a marcação. Se igualaram subindo o bloco é porque a defesa vai estar em igualdade. O Everson lança, o Daverson faz a casquinha e o Hulk marca. Quer outro exemplo? Galo e River na Arena MRV. O Galo troca passes, atrai, entende que tá em igualdade e lança. O Hulk escora e o Deivinho abre o placar. Para potencializar isso, eu inclusive imagino que o Milito possa usar tanto o Scarpa quanto o Arana um pouquinho mais baixo. Se na fase ofensiva eles são geralmente pontas, aqui eu imagino que eles podem jogar mais como meias. A ideia seria ainda mais atrair o Botafogo e espaçar o time para isolar a dupla de ataque contra a dupla de zagueiros. E aqui é importante a gente dizer, a análise não é um exercício de futurologia da gente tentar imaginar o futuro, mas é uma leitura do jogo pra gente imaginar onde que estão os espaços e quem pode aproveitar eles ou anular eles. Analisar e entender quais espaços são determinantes para a decisão do jogo e quem conseguir performar melhor neles é provável que saia com o melhor resultado também. E olha que curioso, a final da Sul-Americana entre Cruzeiro e Racing na última semana foi definida dessa forma. O Cruzeiro subia para pressionar bem mal coordenado, o Racing entendia que ele estava em igualdade numérica lá na frente, usava muito dessa bola longa, conseguia chegar no último terço e marcou 2 vezes assim, a primeira anulada e a segunda acabou valendo. Entendido? Imaginando que o Galo vai ser um time que vai tentar ser mais conservador, se defender na maior parte do tempo e que o Botafogo vai subir para pressionar, muito provavelmente essa bola longa e os contra-ataques podem ser outra alternativa também pro Galo do Milito explorar. E se dito tudo isso, você acha que o Galo é o favorito para ganhar essa Libertadores? Se liga nas odds que a KTO colocou pro Atlético Mineiro levantar a taça. A KTO é a grande parceira aqui do canal e se te interessou essas odds, eu tô deixando meu link aqui embaixo pra você não ficar de fora. E claro, lembrando sempre, aposta só para maiores de 18 anos. Aposte sempre com responsabilidade. Mas e se a gente virar o tabuleiro? Quais são os espaços que o Botafogo precisa aproveitar para ser campeão ali no dia 30? O Atlético Mineiro é um time que pela sua essência gosta de subir para pressionar. Tentou fazer isso ao longo de toda a temporada, mas com o passar das fases do mata-mata entendeu que em alguns momentos ia precisar ser mais conservador, baixar o
bloco e procurar segurar o resultado e jogar jogos mais difíceis. Foi assim, por exemplo, contra o River no jogo da volta ou dos 2 jogos contra o São Paulo na Copa do Brasil. Apesar disso, é um time que gosta de pressionar. Então é de se imaginar que em alguns momentos eles desestacionem o ônibus e subam um pouquinho para tentar incomodar a saída de bola do Botafogo. E aqui podem ter oportunidades. Lembra que eu falei lá atrás que subir para pressionar é sempre marcar com referências individuais? Pois é, o Milito é da mesma corrente do Arthur Jorge e quando o Galo sobe vai fazer exatamente isso. Cada um pega um. Mas como toda forma de marcar, essa também vai ter um porém. Quando você marca dessa forma, como você já entendeu, cada jogador pega um jogador. Mas se alguém falhar, aí surge um buraco gigantesco. Pensa comigo, o Savarino ele pode estar sendo marcado pelo Alan Franco, mas se por acaso ele ganha esse duelo, alguém vai ter que deixar a posição para cobrir. E esse ato de deixar a posição gera um novo espaço mais adiante. E o Galo tem sofrido com isso, viu? Bora pro campo para entender melhor. Na derrota pro Atlético Paranaense, o Galo fez exatamente esse movimento que eu falei. Saiu de um bloco baixo e foi subindo, com referências individuais para pressionar o adversário. Cada jogador pega um, mas além de ter o adversário como referência, você também precisa tirar o espaço. O Galo sobe dessa forma, mas vê o Coelho baixar e sair de um dos encaixes. Se tá todo mundo em um e ele tá livre, é porque alguém atrasou ao saltar. E ele só por baixar, se oferecer e sair da marcação, aproveita um espaço pequeno para marcar um golaço. Contra o Atlético Goianiense, isso fica ainda mais claro. O Galo erra a saída de bola, mas rapidamente se corrige e cada um pega um. Com exceção do Fausto Vera, que vê a bomba estourar nele e fica com 2 jogadores para marcar os 43 do segundo tempo. E esse é o efeito de ter atacantes que nem sempre baixam para colaborar defensivamente. O Atlético Goianiense aproveita essa superioridade e supera o Fausto. Se ele foi superado, alguém tem que sair para cobrir. O zagueiro sai, salta no portador. Se ele saiu do seu encaixe, significa que alguém vai ficar sobrecarregado. E se liga aqui como um erro lá na frente, gera um 2 contra um outro zagueiro na zaga do Galo, que acaba tomando gol no finalzinho. Mais uma vez, para não restar dúvidas, o Galo sobe para marcar contra o Flamengo, o Hulk não colabora nessa pressão, o Léo Ortiz atrai o Alan Franco e o Gerson surge como homem livre. O Júnior Alonso ele tem que sair de lá de trás para tentar igualar essa relação, mas ele chega atrasado e aí a bomba estoura. Ele perde o duelo, o Arana sai do Wesley para tentar compensar, mas se ele largou o marcador, agora é o Wesley mais adiantado que vai estar livre. E não deu outra. Um desencaixe que gera um efeito cascata e o gol do Flamengo na final da Copa do Brasil. Contra o Fluminense na Libertadores foi a mesma coisa no Rio. O Batalha e o Palácio se desentendem sobre o encaixe no Marcelo, ele tem espaço, encontra o Keno e gol do Fluminense. Ou seja, o Galo tende nessa final a jogar um pouco mais baixo, mas em alguns momentos ele vai subir. E aqui a gente tem que estar muito atento aos encaixes e desencaixes. Aí vão estar as oportunidades do jogo. Se tudo tiver encaixado, reduz o risco pro Galo, reduz a chance do Botafogo conseguir criar. Mas o histórico recente mostra que costumam ter algumas brechas, algumas falhas de encaixe, ou às vezes alguma demora para saltar num possível receptor, e aí vai viver a grande chance de ouro do Botafogo para essa final. E convenhamos, é nesse cenário que o Botafogo do Arthur Jorge faz a festa. Quando tem superioridade numérica, o Glorioso não perdoa. Contra o Vasco, se liga, por 2 vezes eles conseguiram chegar numa situação de superioridade e o quarteto de frente formado por Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus é letal na leitura das vantagens e no aproveitamento desses espaços. Contra o Atlético Paranaense, o lance é interessante, porque parece um pouco com o gol sofrido pelo Galo contra o Atlético Goianiense. O Savarino baixa, se distancia da marcação que não acompanha e com isso tem espaço para criar. A defesa fica com a atenção dividida entre olhar o Savarino e acompanhar o movimento do Igor Jesus, que tem uma chance muito menos clara do que a que eu mostrei sofrida pelo Galo, e ele abre o placar. Letal. Ou seja, a gente tá falando de um time que tende a falhar desencaixando a marcação contra um time que é letal aproveitando esse tipo de situação. E se você acha que por isso o Botafogo é o grande favorito nessa final da Libertadores, se liga nas odds que a KTO preparou para essa final. E se você achar que vale a fezinha, eu tô deixando aqui embaixo o meu link pra você apoiar aqui o perfil. E apesar disso tudo, a gente não saber quem que vai ser o campeão, eu acho que vai ser um jogo bem parelho. Então essa odd aqui pra menos de 2.5 gols me chamou a atenção, tá? Mas vamos recapitular aqui então. De um lado, o Botafogo que sabe subir pra pressionar muito bem e incomodar a saída do adversário, mas ao mesmo tempo deixa lá atrás uma dupla de zaga em igualdade numérica contra a dupla de atacantes. E o Galo já provou ao longo dessa temporada que sabe aproveitar esse espaço. Por outro lado, o Galo é um time que tem marcado cada vez mais baixo, mas ainda assim é um time que gosta de subir pra pressionar. Tem esse mesmo princípio de marcar encaixado individualmente, mas já mostrou pelo histórico recente que às vezes deixa uma brechinha. E do outro lado tem um Botafogo que sabe aproveitar exatamente essas brechas. E é claro, é como eu falei, a análise é um exercício da gente entender onde estão os espaços chaves do jogo, mas o jogo pode ser guiado de outra forma. Pode ser um gol de bola parada, um gol de pênalti, pode ter uma expulsão e mudar completamente o contorno dessa partida. Pode sair, por exemplo, um gol de uma insistência do Botafogo a partida inteira, coisa que não aconteceu no jogo no Independência pelo Campeonato Brasileiro. E o futebol é muito louco. Contra o Vitória, o Botafogo finalizou
26 vezes para encontrar um gol. Contra o São Paulo, o Galo finalizou 3 para encontrar 2. O Botafogo fez esse mesmo bombardeio no Independência e não tirou o 0 do placar. Por outro lado, o Hulk podia ter acertado aquele gol de trás do meio de campo que ia surpreender todo mundo. Afinal, o jogo único abre mais espaço pro acaso mesmo. Fato é que a gente vai ter uma final incrível. Um jogo de xadrez com oportunidade pros dois lados. E nessa sexta-feira, como em todas, às 14 horas, eu vou estar numa live pra gente destrinchar ainda mais essa final entre Atlético Mineiro e Botafogo. E eu te convido pra estar comigo nessa. A gente se vê na final.